Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, aqui de Belém, e hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão no Evangelho de João. O Evangelho de João, como o David tão bem apresentou para nós no último devocional, é peculiar por vários aspectos e também é o meu preferido dos Evangelhos. O Evangelho de João tem algumas particularidades bem interessantes. E eu acho que eu consigo me ver muito presente em algumas figuras no Evangelho de João. Especificamente, por exemplo, quando Jesus encontra com Nicodemos no capítulo 3, ou quando ele encontra a mulher samaritana no capítulo 4, e a gente consegue perceber, ver essa diferença entre Jesus falando sobre as coisas espirituais e tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana enxergando e querendo ver as coisas de uma ótica muito material, terrena. Então, às vezes eu me pego dessa forma, procurando Jesus pelas coisas que Ele é capaz de me dar, oferecer, e não pelo que realmente Ele representa para nós espiritualmente falando. Mas hoje eu gostaria de olhar um pouco mais de atenção para o capítulo 6, porque tem mais um desses episódios em que Jesus está falando sobre coisas espirituais e as pessoas estão enxergando coisas materiais. No capítulo 6, logo no começo, ele faz a multiplicação dos pães. Ele, diante da multidão, anunciando, pregando o Evangelho, fala para os apóstolos que eles precisavam providenciar comida para toda aquela gente. Isso é feito, ele sai depois da multiplicação dos pães, os apóstolos atravessam o lago, ele vai depois, encontra com eles, anda sobre as águas, e quando chega lá do outro lado do mar, ele encontra mais uma vez aqueles discípulos que estavam na multiplicação. Então eu queria olhar com vocês mais precisamente a partir do versículo 25 de capítulo 6, onde ele diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então, mais um exemplo dessas situações que acontecem bem no Evangelho de João. Como David bem disse, o Evangelho de João parece falar para um público já um pouco mais maduro. Os apóstolos e os discípulos mais próximos parecem estar nesse caminho, mas o povo no geral ainda carecia muito de entender realmente quem era esse Messias que estava chegando. Eles ainda estavam muito apegados às tradições, às leis, às coisas que eles vivenciaram ou foram ensinados da antiga lei. E até nesse próprio texto aqui eles vão falar, né, que sinal você vai dar. Abraão nos deu o maná, Abraão alimentou o povo, e você, o que é que vai fazer? E ele vai mostrar claramente que Abraão não fez nada que não viesse de Deus. E ele sim era a expressão exata de quem era o Pai. Então, todo o contexto faz a gente perceber, entender, enxergar que Jesus está querendo apresentar para nós verdades sólidas, transformadoras, redentoras, mas que são espirituais. E às vezes parece que eu fico tão preso às coisas aqui dessa terra. Parece que às vezes as minhas orações estão buscando mais prazer e bem-estar ou coisas
aqui dessa terra, nessa vida, e ele vai dizer, não é essas coisas pelas quais vocês deveriam se importar, buscar, se esforçar, mas por aquela comida que vai dar vida eterna. Mais para frente nesse texto, ele vai falar a primeira vez, né, que ele é o pão da vida, e vai falar o primeiro dos eu sous, que ele vai apresentar no Evangelho de João, né? A declaração do eu sou. Essa aqui é a primeira. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está nos convidando para estabelecermos uma relação com Ele, que apesar de ser física, porque estamos aqui ainda vivendo nessa terra, é muito mais profunda do que isso. Quando ele fala para Nicodemos sobre um novo nascimento e ele fica sem entender bem o que é, Jesus está falando de uma transformação de vida, da mudança de vida que acontece quando decidimos por Ele. Quando ele fala para a mulher samaritana que ele poderia dar uma água que ela nunca mais teria sede, ele está falando sobre um alimento que não é daqui dessa terra, o alimento que vem dele e que pode alimentar a nossa alma, nosso espírito. Quando Jesus chega aqui, ele está apresentando para nós a ideia de um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais pessoal com Ele. E, obviamente, consequentemente, com o Pai. É isso que Jesus quer nos oferecer, quer nos presentear. Um relacionamento íntimo, pessoal, verdadeiro com Ele e com o Pai. De uma forma que nada aqui nessa terra, nada dessas coisas que estão à nossa volta, podem nos desvirtuar ou nos fazer deixar de perceber a sua presença, o seu amor, o seu carinho, a sua fidelidade, a sua firmeza naquilo que Ele promete. E terminando, depois de falar essas coisas, alguns dos discípulos, dos seguidores, né, de Jesus, dizem que essas palavras são duras, porque Jesus não está falando simplesmente de uma lista de regras, de coisas para seguir, mas de uma transformação profunda e verdadeira do interior de cada um deles. E eles dizem que isso é duro, que é difícil. Difícil por quê? Porque não é difícil de entender. O difícil é de aceitar e aplicar e não viver pelas coisas aqui dessa terra. Ele vai falar com os apóstolos, os 12 mais chegados, né? Ele diz, versículo 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão, como sempre porta-voz, Pedro, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então que o Senhor possa nos dar essa certeza, essa confiança. Não há outra alternativa. Não temos outro lugar para ir. Não temos outra coisa para confiar a não ser em Jesus Cristo. E essa relação que Ele deseja estabelecer comigo e com você, com certeza será transformadora para todos nós. Deus abençoe você, meus irmãos, minha irmã, que nós possamos todos seguir juntos nessa jornada até o dia da morada eterna com o nosso Pai. Fique com Deus e até lá.